perguntar para o senhor fazer uma análise da partida e das alterações para o segundo tempo que mudaram a cara do jogo. Boa noite a todos. Uma primeira parte aquém daquilo que nós esperávamos. Foi uma primeira parte difícil para nós porque não tivemos fluidez ofensiva e isso prejudicou-nos muito a chegada a situações de gol. Segunda parte melhor, uma segunda parte mais conseguida, com mais chegada a situações de gol e com a equipa a merecer aquilo que lhe aconteceu no fim. Professor, também, Simon Bianchini, Rádio Gaúcha. Agora vem dois clássicos pela frente, e dois clássicos que naturalmente seriam pesados, o senhor sabe porque já experimentou há cerca de um mês aproximadamente, mas dois clássicos que valem um título. Queria saber o que o senhor analisa em relação ao Inter. Ontem o Paulo Pesolano projetou o Grêmio como favorito pelos investimentos que fez. Queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e se discorda o motivo dessa discordância em relação ao treinador adversário. Sobre comentários, palavras de colegas meus, não vou fazer qualquer comentário, nunca aquilo que um colega meu diga. Aquilo que eu posso dizer é que nós temos vontade sempre de ganhar os jogos que vamos disputar. Isso é aquilo que eu lhe posso dizer. Mais que isto, acho que não vale a pena dizer o que é que seja. Professor, parabéns pela classificação. Hoje, em um jogo decisivo, o Grêmio apresentou dois times completamente diferentes. E queira ou não queira, são contextos de um primeiro tempo que olha para o passado do clube e um segundo tempo que olha para o futuro. Olhando os jogos, a gente claramente vê um desempenho melhor dos jovens jogadores. Claramente, Gustavo Martins foi melhor do que o Bagulho, o Mac foi melhor do que o Bud. O que eu quero lhe perguntar é se o senhor retomará a ideia pré-Grenal para esses próximos Grenais. De que qualidade não tem idade? Sim, isso é evidente, defendo isso. Agora só irei expor sempre os jogadores mais novos, sempre que os sentir preparados, sempre que os lançar e eles derem respostas, ficam um pouco aquém daquilo que eu penso e daquilo que eu vejo em treino, eu não os vou manter e vou retirar. Quando eles dão respostas mais positivas, são os jogadores que contam, mas o que fica hoje do jogo é que eu disse aos jogadores, eu conto com todos, sempre disse que conto com todos e conto mesmo com todos, não são palavras, são através dos atos. Agora é aquilo que eu acabei de dizer, o jogador jovem é preciso nós termos muito cuidado, lançar e perceber se está ou não preparado. Nos momentos que nós achamos que ainda não estão, voltar a trabalhar e voltar a lançar mais tarde, é aquilo que iremos fazer com eles, porque quando um jogador jovem falha de forma sucessiva, podemos estar a travar aquilo que é uma progressão do jogador. Aí é diferente o jogador jovem do jogador mais experiente. Luiz, aqui Eduardo Picão da Baja TV. O time que você coloca hoje no campo com Dodi, Arthur e Noriega no meio, ele é um ensaio do que você gostaria na próxima quarta-feira de Brasileirão, já com Léo Pérez e Nardoni? E a partir da mudança, colocando o Gabriel Mac como um camisa 10, não deixou uma pulga atrás da orelha de como montar esse time para a quarta também? Nós na segunda parte tivemos um grande volume ofensivo, que favoreceu todos aqueles jogadores que tinham características mais ofensivas. E quando nós temos que repartir o jogo para a frente e para trás, o jogo e a observação poderá ser diferente. E entendem claramente aquilo que eu vos estou a dizer. Mas para cada momento do jogo nós temos que funcionar, os treinadores funcionamos em função do contexto. Este contexto eu achei que era favorável a ter feito o que fizemos ao intervalo. E se voltar a haver contextos em que seja favorável isto, claramente iremos fazer. E volto a reafirmar, gosto muito de trabalhar com os jogadores jovens, gosto muito de confiar neles e gosto muito que eles retribuam essa confiança, dando-me também confiança para os continuar a lançar. É bom chegar ao fim do jogo e ver Vieri, os jogadores jovens da formação Vieri, ver o Gustavo, ver o Mac, ver o Riquel, ver o Amos, o enamorado também ainda, um jogador que está a chegar ao clube e já de forma mais desempoeirada fazer a prestação dele. Portanto, é bom sentir isso, é bom sentir que o Grêmio está num caminho, está num projeto que visa isso, construir uma equipa também à volta da sua academia. Agora, preciso, sabe, os projetos como seres humanos
são muito instáveis. Quando mete máquinas, eles não são tão, mas com seres humanos os projetos passam por momentos de grande instabilidade. Boa noite, professor. Leonardo Rádio Bienal aqui atrás. Eu gostaria de entender um pouco a respeito das trocas, porque a partir das trocas o Grêmio melhora no segundo tempo, começa a construir mais chances, ter mais finalizações. Mas fica no banco de reservas o Marcos Rocha, que é lateral de ofício, e o senhor projeta o Pavon nessa situação. E coloca o Gabriel Mack jogando por dentro, onde ele não havia jogado com o senhor ainda, jogava geralmente pela ponta. Já jogou comigo, só foi em treino. Perfeito. Mas jogou. E o senhor coloca ele por dentro, ao invés da ponta, tendo o Jefferson Fornec, que normalmente jogava nessa posição. Eu queria poder entender por que esses dois jogadores, o Pavon e o Mack, entraram nessas funções, tendo outros jogadores no banco de reservas, porque eles entregam a mais ou Foi o contexto que determinou aquilo que foram as minhas decisões. Num primeiro momento, jogámos com 3 médios em 3 linhas diferentes. Jogámos com o Noriega, de uma posição mais junto aos nossos centrais, como o palanca giratória do jogo, um Arthur numa segunda linha e um Dodi a fazer uma terceira linha de médios, a procurar os espaços que havia à frente da linha frente à linha do Juventude, da linha defensiva do Juventude, com uma projeção dos nossos laterais em função da liberdade que demos aos nossos pontas. Demos liberdade, que era ao Pavon, para circular por dentro, para o Muso por dentro, para depois projetarmos os laterais. Não conseguimos, porque não conseguimos ter muito jogo interior. Ao não termos jogo interior, levou-me à decisão de colocar um jogador que pudesse ir buscar esses espaços. Esses espaços eram ir buscar pelo MEC, mas também dar uma maior profundidade ao corredor. Sabemos que o Marcos Rocha não é um jogador de tanta profundidade como é o Pavon. O Pavon é um jogador de mais profundidade e que já jogou comigo a lateral direito em alguns períodos. E essas combinações tinham que ser feitas com o enamorado, dando mais liberdade ao enamorado, movimentos mais interiores, e o MEC, quando havia essa liberdade dos alas, poder-se juntar a eles nas combinações. Pronto, as coisas saíram bem, a segunda parte foi mais fluida e eu acho que nesse período nesse período de segunda parte nós poderíamos ter fechado o jogo sem ter necessidade de ir aos penaltis. Depois o Riquelme foi o Riquelme a jogar por dentro, foi para nós podermos controlar já nesse momento do jogo. Estava a ver os jogadores do Juventude a libertarem-se no meio e o Riquelme tem mais capacidade para suster o crescimento desses jogadores do meio do que o MEC, e o MEC a vir ao corredor esquerdo, que é o corredor também que ele faz e faz bem, para poder no 1 contra 1 criar situações para gol. Aí não resultou tanto, resultou mais o Riquelme controlar mais o meio, mas não resultou tanto o nosso jogo ofensivo. Professor, eu Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Só pegar uma dúvida dessa última resposta sobre o Pavon nessa condição de lateral. Ele pode também agora ser um jogador a ser pensado nessa função para começar jogos? E por gentileza uma outra dúvida sobre o Anusso. Como é que foi essa preparação ao longo da semana? Porque ele é muçulmano, né? E a gente está vivendo o Ramadã. Isso é algo novo aqui no futebol brasileiro. A gente está vendo o Corinthians agora contratou um marroquino também que vive esse período. Como é que foi a preparação do Anusso para esse jogo? O senhor pode contar para a gente um pouquinho, porque é um período que vai agora até ainda março, né? Isso é diferente para a gente no Brasil. Está sendo novo. Obrigado. Começando pelo Pavon, o Pavon tem características muito especiais. É um jogador que qualquer missão que nós entreguemos ao Pavon, o Pavon desempenha com todo o empenho, com toda a dedicação, com uma ambição enorme. É um jogador de grande sacrifício em campo. Ele é um jogador que não nega qualquer missão, joga à direita na ponta, joga à esquerda na ponta, joga a lateral direita, e se eu lhe pedir para ele jogar a lateral esquerda, ele joga a lateral esquerda. São jogadores muito focados, de grande entrega, de grande empenho, e eu acho que ele tem essa capacidade de o fazer. Quando vai ser feita, eu acho que ele é mais especialista na ponta do que na lateral, mas se for preciso a lateral ele também faz, não há diferença em qualquer um dos corredores. Eu tenho lidado muito nessa zona, no Médio Oriente, com os jogadores que atravessam esta fase do Ramadão, e eles têm mecanismos muito próprios para se alimentarem e para estarem prontos para o jogo. E ele tem esses mecanismos com ele, alimenta-se de forma ajustada em função daquilo que são os horários de jogos, e dá sempre resultados com eles. Nós não vemos um abaixamento de energia deles, porque há alimentos muito específicos
na dieta deles que os faz ganhar a energia de forma mais repentina. Professor, boa noite, Lucas Belatti. Nos últimos anos, no futebol brasileiro principalmente, a gente vem formando muitos jogadores habilidosos e deslocando para a ponta, e não formando 10 em muitos momentos. Então esses jogadores de bom mano a mano, de boa relação com a bola, são deslocados na ponta, né, na base atuam como um 10, mas vão, quando sobem ao profissional, são deslocados na ponta. Por que você acha que esses jogadores estão sendo deslocados na ponta e a gente, aqui no futebol brasileiro, acabou não tanto nos últimos anos formando mais camisas 10, como a gente viu hoje o Gabriel Mack, que foi em alguns momentos utilizado como ponta e hoje realizou sua melhor partida, atuando mais por dentro, como esse 10? Eu acho que o 10 no futebol moderno tem que ser um jogador que também defenda com eficácia. E isso porque as equipas têm o número de jogadores no meio é muito elevado para termos um 10 que não defende. Então o que normalmente se faz é desloca-se à esquerda ou à direita, que eles aí já conseguem entrar numa linha de 5 a defender ou numa linha de 4 a defender. E aí já torna a tarefa mais fácil, porque o corredor central é o corredor de baliza e no corredor de baliza nós temos de estar bem sustentados no meio defensivo. Isso é que há sempre a tentação, porque quando nós recebemos um 10 que ataca e defenda com a mesma capacidade, nós não nos deslocamos ao corredor. Agora eles têm que atuar com a mesma capacidade, porque senão quem vai sofrer, ou a equipa defende com 11 ou a equipa vai sofrer. E depois vai-se pôr o problema ao contrário. Temos um 10 que não defende. Não, eles têm que ser formados, formar 10, formar meias que defendam também. E que entrem no processo defensivo. Descanso, tudo bem? Boa noite, parabéns pela classificação. O senhor falou que utilizou os meninos e que à medida que eles vão mostrando confiança, à medida que eles vão mostrando desempenho, o senhor vai utilizá-los, que gostam de trabalhar com garotos. Mas hoje, o senhor não tinha o William, né, não tinha o Monsalve. Vou nem colocar o Cristal, mas está numa situação bem diferente, mas enfim, a pergunta é, esses meninos podem furar essa fila pelo que eles estão mostrando, pelo que eles estão apresentando, já no próximo jogo, onde ele precisa desempenhar no Campeonato Brasileiro, para 2 grenais em decisão de Campeonato Gaúcho? Esses garotos, pelo que mostraram aqui, eles podem furar essa fila de jogadores mais experientes? Quando nós estamos num processo de construção, a construção não é só meter jogadores para dentro. A construção é colocar os jogadores dentro, outros irem saindo do clube, vamos construir. Por isso, às vezes perguntam-me quanto tempo vai demorar a construção. Trabalhar com seres humanos e dizer quanto tempo vai demorar a construção de uma equipe é muito difícil de responder. É uma pergunta mesmo violenta para mim, porque eu não lhe consigo responder a isso. Porque eles umas vezes, o processo de evolução do jogador do jovem é feito de avanço e recursos. E muitos avanços e muitos recursos. Então nós temos de estar muito atentos a estes jogadores. E no mundo vocês veem jogadores novos a chegar às equipas e eles são expostos, depois guardam, são expostos, depois guardam. Se eles estão prontos para fazer, alguns deles, o jogo contra o Mineiro, acho que estão prontos, alguns para fazer o jogo contra o Mineiro. Agora, juntamente com o William, o Nardoni, o Pérez, o TT, estes meninos, sim. Eu acho que o futuro do Grêmio é um futuro risonho. Eu tenho muita confiança naquilo que toda a gente está a fazer dentro do Grêmio. Antes de terminar a coletiva, eu quero aproveitar o momento também para agradecer à torcida a forma como sempre nos apoiou, sem qualquer tipo de hesitações. Entregue com a alma, entregue com o coração, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre presentes. E se nós caminharmos com a torcida assim ao nosso lado, dá-nos muito mais confiança para continuar o caminho que nós queremos. Obrigado a eles. Luiz, boa noite. Apesar da classificação dos pênaltis, o Grêmio não tem apresentado grandes desempenhos, muito pelo contrário, em vários momentos importantes da temporada, jogos de Série A, jogos decisivos agora pelo Campeonato Gaúcho. Em consonância a isso, o Arthur, que é um jogador muito importante desde a última temporada, ele tem uma queda de desempenho. Era um jogador que sempre brilhava nos finais dos jogos do ano passado, e esse ano parece que ele está um pouco mais tímido. Eu queria entender de você quando você acha que o torcedor vai poder ver um Grêmio que jogue mais, com um desempenho melhor.
Isso vai acontecer, na sua visão, só a partir da estreia dos jogadores argentinos, quando você conseguir encorpar esse meio campo, ou há algo que possa ser feito antes para que isso aconteça? Você ouviu todas as minhas respostas ao longo da coletiva. Eu falei que não havia... Eu respondi-lhe à pergunta já. Você estava a pôr a pergunta, mas eu respondi. Eu digo quando nós trabalhamos com seres humanos... O Arthur está jogando o mesmo que ele jogou no passado? Posso responder? Pode. Obrigado. O que eu estava a dizer é que quando nós estamos a trabalhar com seres humanos, nós não sabemos quando é que nós... Há oscilações ao longo do jogo e há oscilações ao longo da época. Acontece connosco, acontece com todos os clubes. Sobre o Arthur, eu acho que o Arthur tem tido bons desempenhos. Obrigado, Cristian. Obrigado, pessoal. Existe futebol, Antônio Dutra vai poder vocês. Bom retorno.